Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou Thaís Vilela do canal Seja Sol e eu vou fazer uma reflexão sobre o filme Idiocracia, tá certo? Antes de mais nada, clica no joinha e ativa as notificações no sininho aqui embaixo, tá ok? Opa, é aqui, eu sempre esqueço do lado aqui, ó, o sininho. Pessoal, então assim, por que é importante assistir esse filme Idiocracia? Justamente, né, porque ele serve assim como se fosse uma profecia, né? Por que eu falo isso? Por que ele virou uma profecia? Esse filme foi criado, foi produzido em 2006, na verdade, ele foi lançado. E aí, assim, ele vai contando esse processo de evolução que a gente acha que é a evolução, né? Com todas essas tecnologias que a gente tem, essa evolução seria para melhor e acaba assim sendo para pior. E aí eles falam o porquê e tal, e eles mostram de uma forma super bem humorada no filme o porquê que isso vai acontecendo, né? Então, assim, vai mostrando no começo, eles mostram um casal de pessoas inteligentes pensando para ter filho. Então, poxa, né? Ter filho é uma coisa muito séria, tal. Então eles passam anos pensando em ter filhos e não têm, enquanto essas pessoas que não refletem muito sobre as suas circunstâncias acabam tendo 500 mil filhos de uma vez, sem pensar no dia de amanhã, né? Que assim, é uma coisa que eles fizeram ali para mostrar isso, né? Não quer dizer que isso aconteça ou não, porque eu percebo que pelo menos a parte dos filhos as pessoas estão diminuindo, mas quanto menos estudo a gente tem, né, a gente percebe que elas refletem menos sobre isso, então até a parte do anticoncepcional, essas coisas, muita gente ainda não toma preservativo. Tem homem que acha que se usar um preservativo, ele vai diminuir a masculinidade dele. Então, obriga a mulher a não usar nenhum tipo de contraceptivo. Então, olha só onde é que vem. Né? Além da pessoa ser mais violenta conforme ela vai estudando menos, ela também acaba fazendo isso, se reproduzindo muito mais e tal. E aí no filme ele mostra de uma forma bem humorada isso. Outras coisas que ele vai mostrando é como a internet, como a tecnologia vai emburrecendo as pessoas ao invés de ajudar. Então, no caso, a gente consegue perceber isso até nas gerações de hoje. Por exemplo, quando eu ganhei o meu primeiro computador, eu tava com 10 anos, né? Não me perguntem aí o ano, assim, mais ou menos 2010, não, 2010 não, 1995, não sei. Será que foi isso? Gente, eu não lembro direito, gente. Depois eu faço os cálculos aí. Então, assim, na época que eu ganhei o computador, no caso, a família inteira usava o mesmo computador, né? Quem que ia ter um Note? E assim, era muito caro, não era todo mundo que tinha acesso à internet. E a internet tinha pouquíssimas pessoas ali. Então, assim, não tinha um serviço de busca, né? O Google foi lançado muitos anos depois, foi criado muitos anos depois. Então, assim, você entrava na internet e não tinha como você pesquisar, porque não tinha site de pesquisa. Você tinha que comprar, sei lá, o Almanac Abril, você tinha que comprar algum tipo de almanac, né? E para você fazer as atualizações online, que seja, ou comprar um outro do outro ano, o Almanac Abril, eu lembro que a gente comprava todo ano, tinha que sempre atualizar. Depois chegou uma época que se atualizava online, mas demorou muito para isso acontecer. Então a gente tinha que ter as enciclopédias na nossa casa e assim, era de lei você ter biblioteca e você ir para a biblioteca. Até hoje tem conteúdos que você não tem na internet, mas cada vez mais você vai tendo essa facilidade, né, de encontrar esses conteúdos. Então, assim, a gente não lia resumo porque não existia resumo na internet. Então, era uma forma da gente conhecer a versão completa dos livros para poder refletir sobre isso. E atualmente, o que a gente percebe que está acontecendo? Tem o resumo da internet, o cara não lê o livro, ele não lê nem o resumo, ele simplesmente copia, cola e entrega. Né? E se você mandar o cara refazer ainda, né? O cara ainda acha ruim, mas o cara nem lê o que ele está entregando. Então, assim, você acha que esse cara está refletindo? E outra, se ele lê o resumo, ele vai pegar a visão de uma pessoa que já leu o livro, já mastigou para ele, né, no caso. E assim,
não necessariamente a opinião dessa pessoa é correta. E não é uma opinião que você está tendo. Você não teve contato com a linguagem do autor, você não teve contato com nada. Então, naturalmente, você vai emburrecendo, porque você não tem uma reflexão sobre aquilo. Você pega tudo mastigado sem precisar refletir. Então, a gente vai tendo preguiça cada vez mais de pensar. É uma coisa natural. Eu mesmo lia muitos livros antes e hoje eu leio muito menos, porque a gente tem tudo muito fácil. Isso gera uma ansiedade na gente e realmente dá uma preguiça até de procurar textos maiores e tal. Hoje em dia, por exemplo, você vai dar um texto de 4 folhas, a pessoa reclama que não quer ler. É muito grande, né? E sendo que na minha época a gente lia quantos livros, né? Então, assim, isso óbvio que diminui a nossa capacidade de reflexão e naturalmente a gente vai emburrecendo. Antes você lia um livro, agora você pega uma reportagem mastigada na internet, ou você pega um vídeo mastigado, você não tem a capacidade nem de ler, então quer dizer que você vai ter a opinião que o outro mastigou para você e você não vai ter contato com a linguagem escrita, que isso também ajuda você a refletir, pensar cada vez menos, adquirir menos vocabulário e tal. Você vai aprender de uma certa forma? Vai, mas de uma forma mastigada. Então, cada vez mais vai mastigando aquilo para você e aí você vai tendo uma preguiça maior de pensar, você vai emburrecendo. Se não tomar cuidado, a gente acaba emburrecendo mesmo. A gente fica só no WhatsApp, né? Quem nunca, né? Quando você percebeu, você passou o dia inteiro no WhatsApp. Então, de vez de conversar com outras pessoas, de adquirir conhecimento, você fica só naqueles comentários bestas de WhatsApp e fica aquela coisa muito superficial. Né? Então o filme Idiocracia vai mostrando essa coisa da tecnologia de vez de ajudar a piorar. E foi engraçado que o filme em 2006 a gente tava começando o YouTube. O YouTube começou em 2005, ele foi criado. Então, já nessa época já tinha uns lugares legais para você fazer pesquisa na internet. Claro, já tinha Wikipedia, por exemplo, já tinha Google. O Facebook estava começando nessa época e o Orkut estava falindo, já tinha um MSN, o WhatsApp foi criado depois, mas por isso que ele ficou conhecido como um filme que virou uma profecia, porque cada vez mais a gente vai percebendo que as pessoas estão lendo menos e que essa profecia está quase se concretizando entre aspas. Lógico que esse cara que vai pro experimento, esse experimento começa em 2005, ele acorda em 2505 com pessoas idiotas, com vocabulário super curto, falando gírias. As pessoas não sabiam falar normalmente, inclusive o cara que foi para esse experimento, né, foi um cara e uma prostituta da época de 2006, que eram pessoas bem medianas, que já não liam, preguiçosas. E quando eles foram para essa época, eles falavam: gente, no que o mundo se tornou? Tinha as máquinas lá, mas as pessoas não sabiam manipular aquela máquina porque ninguém sabia ler, né? E até os advogados, os médicos, eles não tinham vocabulário, então ficava chamando ele de viado, sou viado, sou gay, sou não sei o quê. E ele foi eleito o cara com QI mais alto e ele teve que fazer mudanças super simples que o mundo não acabasse, né? Que as plantações já estavam se deteriorando e tudo, porque as pessoas não usavam nem água. As pessoas pegaram uma empresa chamada Brandon, que eles queriam lucrar a todo custo, e como as pessoas não tinham essa capacidade de raciocínio, a Brandon pegou e botou todos os produtos, até a mamadeira dos bebês eram de Brandon. E assim, eles colocavam o Brandon nas plantações, as plantas começaram a morrer, até que as pessoas simplesmente comiam umas coisas, né, meio sem sentido, assim, né, porque não tinha mais flor, não tinha mais planta, não tinha mais nada, e as pessoas ficavam lá, né, vendo outros morrer, ou então os programas de TV era uma pessoa peidando, uma pessoa batendo o saco em várias formas diferentes, e todo mundo ria de coisas assim, então as pessoas não pensavam mais. Você via que as pessoas eram idiotas. E é muito bom para refletir sobre isso, porque se você perceber, tem pessoas que já estão agindo mais ou menos assim, e se a gente não tomar cuidado, a gente se torna um idiota mesmo de não saber mais o que a gente está fazendo. A gente só vai seguindo o baile, né? A gente segue o baile e continua tendo esse comportamento até que a gente parece um marionete, né? As pessoas manipulam a gente e a gente não tem esse discernimento mais, né? Porque a gente não lê. E então é muito importante essa reflexão. Eu acho um filme muito bacana. Ele é muito difícil de achar, eu não sei porquê. Não tem no Netflix, não dá pra você comprar o filme que eu tentei comprar. Então eu consegui baixar num site que eu nem lembro mais, a versão em português. Geralmente quando você acha pra assistir,
online é uma versão em espanhol. Mas procurem, eu achei um filme muito útil para nós, até para os professores trabalharem, para nós jovens ou idosos mesmo, qualquer idade, a gente pegar e refletir sobre a nossa sociedade hoje, que sociedade a gente quer criar, né, nesse futuro próximo, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau, tchau, gente.